Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje, dele que diz assim: Olá André, venho passando por dificuldades no término do meu namoro. Tenho 17 anos, quase 18, e minha ex-namorada 19, quase 20. Vou lhe explicar a situação. Minha ex-namorada faz faculdade em... Tá, aí ele colocou a cidade, acho que eu nem vou falar. Cidade perto da minha. Moro em... Tá, é uma outra cidade, é no Rio Grande do Sul. Sendo que ela mora numa cidade a 100 quilômetros da minha. Vou explicar o término. A minha ex estava meio que morando na minha casa. Ela passou alguns dias na minha casa, pois ela queria e eu também. Então, os pais dela não gostaram dessa atitude, pois eles pagam a faculdade dela e acabaram vindo buscá-la. Ela foi. Só que eu fiquei triste, pois ela prometeu que não iria, e foi. Meu querido, ela deve obediência aos pais e não a você. Ela foi para a casa dela e no mesmo dia ganhou um celular e baixou o WhatsApp. Pediu privacidade, pois eu olhava as coisas dela e disse que quando eu for vê-la na faculdade, não é para eu olhar suas conversas. Estranhei essa atitude, mas não falei nada, e ela estava bem estranha comigo. E no dia que fui vê-la na faculdade, peguei o celular dela e vi as conversas dela com um garoto. E nessa mensagem ele pedia ela em namoro e ela aceitou. Isso estando comigo. Bom, eu acabei falando barbaridades para ela e acabei dando uma cabeçada na cabeça dela. Como assim? Né? Aqueles negócios de filme, tipo, né? Pá! Que isso, menino? As coisas não se resolvem, né, na cabeçada. As coisas não se resolvem na agressão. Aliás, eu nunca vi agressão resolver alguma coisa. Nunca vi. O que resolve é argumentos, diálogo, posicionamento. Você já viu? Agressão é fazer com que as pessoas tenham atitudes em relação àquilo que está acontecendo. Elas têm uma atitude impulsiva, impensada. Mas atitudes de mudança, atitudes de reflexão, pelo contrário, não é? Qualquer agressão não combina com reflexão. Ela ia para a casa dela, mas eu segurei e ela perdeu o ônibus. Então fomos para minha casa. Lá conversamos, choramos e acabamos voltando. Ela tinha médico na capital, então fomos lá e encontramos a mãe dela enfurecida com nós. E com razão. Mas deixei para lá. Olha lá, né? Deixei para lá. Parece que você tem um sério problema com autoridade, né? Porém, uma hora eu estava com o celular da minha ex na minha mão e ela reclamou porque estava comigo. Aí eu falei que eu queria ver uma coisa. Aí a mãe dela falou, nunca vi namoro assim. E eu falei, o namoro é nosso, não da senhora. Ai, nossa, que grosseria sua, hein? Olha, meu querido, você me desculpe, mas precisa rever as suas atitudes. A gente tem que ter determinados princípios, não é? Às vezes, se de repente a nossa educação em casa não foi das melhores, no sentido de que, porque hoje eu vejo situações absurdas de pais e filhos, né? Famílias absolutamente desestruturadas, entende? Olha, às vezes eu até entendo por que determinados alunos têm determinado comportamento, por exemplo, na sala de aula. Porque outro dia eu vi aí, uma mãe andando com as crianças e falando não sei o que,
sabe? Ô, caralho, pega na mão dela, não sei o que, não sei o que, toma não sei o que. E xingamento, e falando isso, falando aquilo. Quer dizer, sabe, uma coisa baixa, uma coisa ridícula. Então, quer dizer, e não tinha respeito, né? Já pregava assim, o ódio de um irmão para com o outro, pregado pela própria mãe. Então, foi uma coisa horrível que eu lembro que eu presenciei num determinado lugar. Então, aí você entende, a pessoa que é criada num lar desse, não estou falando que você é criado num lar desse, pelo amor de Deus, hein? Estou fazendo uma análise. Estou falando que, às vezes, quando a gente não... A casa não nos propicia isso, a gente tem que rever. Você entende? Olha lá o que eu falei da gente pensar nas nossas próprias ações, nas nossas próprias atitudes. A gente tem que fazer isso. E é muito importante a gente fazer isso. Não, peraí. Escuta. Cuidado com a impulsividade. A impulsividade, ela é inimiga do diálogo. Ela é inimiga da reflexão. Ela é inimiga de eu pensar meu próprio pensamento. Por que eu pensei o que eu pensei? Ou seja, é eu pensar antes de agir. Que na verdade é reflexão. É eu refletir antes de agir. Porque pensar a gente pensa, né? A qualquer momento. O pensamento ele é espontâneo e vai acontecendo de forma intuitiva e instintiva, queiramos nós ou não. Agora, a reflexão é diferente, já é o pensamento do pensamento. Só que o pensamento do pensamento não combina com quem é impulsivo. A pessoa vai agindo, vai falando, né? E não vai passando por cima de tudo e de todos. Agressão física, agressão verbal. Eu vou passando por cima de tudo e de todos. Ela ficou mais brava ainda e tentou me intimidar. E eu falei que estava borrando nas calças e não tinha medo dela. Ah, meu querido. Para, vai. Pelo amor de Deus, né? É a sua sogra. Bom, atitude infantil, né? Levei ela até o carro da mãe dela para ela voltar para casa. Ela ficou toda seca comigo, mas deixei para lá. Quando ela foi partir, a beijei e ela se foi para casa. Depois ela chegou em casa e fez a mesma coisa de antes. Voltou a falar com o garoto, namorou e começou a namorar com ele. Ela me disse no telefone. Eu chutei o balde e falei que não queria mais nada com ela, então desligamos. Eu comecei a chorar porque ela foi a garota com quem eu perdi a minha virgindade. Ela foi a única garota que apresentei para os meus pais, porque eu tive outras namoradas, mas sempre falei que só iria levar na minha casa quando eu achasse a certa. Então entrei em desespero. Quase me matei por ela. Olha lá, atitude impulsiva. Você está vendo? Para e pensa sobre as suas próprias atitudes. Você é impulsivo. E impulsividade faz com que a gente não consiga refletir. Se você está impulsivo agora, talvez você já nem tenha conseguido chegar nessa parte do vídeo, ou você já tenha dado um soco na sua escrivaninha só porque eu estou falando o que eu estou falando. E não está pensando nas suas próprias ações. Porque a pessoa, infelizmente, impulsividade também tem muito a ver com pessoas que não querem reconhecer como elas são. Então, eu prefiro agir na impulsividade do que eu pensar e repensar as minhas próprias ações. Ela ficou sabendo disso e ficou triste. Eu senti que tinha algum sentimento da parte dela, tentei voltar, mas ela não quis e me chamou de várias coisas. Deixei pra lá. Hoje eu fui ao shopping, fiz compras, me senti melhor, mas quando eu estava chegando em casa, ela me ligou perguntando se eu queria ser amigo dela. Falei que sim e desliguei. Depois, aí então desabei, entrei em desespero, fiquei com vontade de morrer novamente.
Agora descobri que ela está dormindo com outro nesse exato momento. Eu estou em prantos, o que eu faço? Eu a amo, quero sair dessa, desde já, obrigado. Seus vídeos são ótimos, forte abraço. Meu querido, muito obrigado, forte abraço para você também. Reveja suas atitudes. Eu estou falando isso de coração para que você fique bem. Entende? Não estou falando isso como um cara impositivo, moralista, ou, quer bancar o professorzinho aqui, que o mestre, sabe? Estou falando de todo o meu coração. Que isso, se você fizer isso, essa análise, você rever as suas atitudes, pensar nessa sua impulsividade, vai ser muito melhor para você. Vai ser muito melhor. As suas próprias ações, de você para você é impulsivo, de você para com você mesmo. Porque esses pensamentos de, quero acabar com a minha vida, você entendeu? É no momento. E você é impulsivo na relação do eu com o tu. A relação, sua com as outras pessoas. Então você vai passando como um rolo compressor e não vai refletindo. E muitas vezes, por quê? Atrás desse cara marrento todo, existe uma pessoa que tem sentimentos, você está sofrendo. Muito provavelmente, as pessoas não imaginam que você chora. Eu estou lendo aqui. Eu sei o seu nome e ninguém sabe. Não é? Eu estou vendo e a gente sabe agora aqui que você chora, que você tem sentimento. Os brutos também amam. Talvez eu intitule o vídeo com esse nome, então. Os brutos também amam. E como amam? E muitas vezes sofrem até mais. Por quê? Porque eles próprios não querem lidar com as próprias emoções. Não querem questionar os próprios sentimentos. Não querem olhar para dentro de si mesmos. Por isso que agem da forma que agem. Até numa tentativa de negarem o que estão sentindo. Só que a negação não nos leva a nada. Negar quais têm sido as nossas ações, as críticas que devemos fazer a nós mesmos, as críticas às nossas atitudes, para que assim seja possível a mudança. Para que assim a gente tem que estar sempre em contínuo processo de reconstrução da gente com a gente mesmo. Isso é muito bom quando a gente faz isso. E aí quando a gente reconstrói a nossa própria imagem, a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente se porta, a maneira como a gente se porta diante dos outros, o que é respeito para mim, sabe? Quais são os valores que orientam a minha vida? O que é respeito, por exemplo? O que é respeitar uma outra pessoa? Eu gostaria de ser tratado da forma como eu tratei minha sogra, minha ex-sogra, uma pessoa mais velha, a mãe da menina que eu estou saindo. Eu gostaria, se fosse eu, e se eu, como pai, você, amanhã ou depois você é pai, chega um pentelho, um pivete aí e fala dessa forma, pra você, sendo pai, o que você falou pra ela. Eu dou na cara dele, Então, agora se coloque no lugar dela. Ela é mãe. E ter que ouvir, porque você foi extremamente mal educado com ela. Então, rever as próprias atitudes. Quais são os valores que me norteiam? Quais são os valores nos quais eu estou apoiado? Porque é onde a gente se apoia, a partir de onde a gente se apoia, entende? É que aí a gente pode começar a avaliar nossas atitudes. Porque as nossas atitudes, elas são um reflexo daquilo onde a gente se apoia, que é o nosso pensamento. Nosso pensamento está apoiado em alguma coisa. Tem determinadas coisas que estão, aqui dentro de nós, são os nossos pensamentos, e aí as nossas ações são reflexo disso. Desses pensamentos que estão nos orientando. Quais são os pensamentos? Por que eu não faço o exercício de me colocar um pouco no lugar do outro? E aí você vai melhorar, inclusive, essa sensação que você está sentindo pelo término. Quando
você faz esse processo de autoconhecimento, de rever as próprias atitudes, você começa a rever a sua própria atitude em relação a uma pessoa que não te quer. E aí você começa a perceber que as coisas não são do jeito que você quer. E eu preciso respeitar a decisão da outra pessoa. E que a decisão da outra pessoa, apesar de me afetar, eu não posso obrigá-la, porque a decisão é dela. Eu não posso obrigá-la a permanecer ao meu lado. Mas eu sim devo estar ao meu lado, me controlando, pensando nas minhas ações, pensando em mim, colocando aí, em ordem os meus sentimentos, as coisas dentro de mim. Muito obrigado, meu querido, pela sua participação, tá? E entenda como palavras de incentivo para uma mudança, para a sua melhora. Tá? E não como algo aqui de crítica a quem você é, certo? Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe das redes sociais, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Participe de todas as sessões que constituem o canal Ponto de Vista aqui no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.